Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, dia 28 de maio, quero te acolher aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Já estamos chegando no final do mês de maio, dedicada a Nossa Senhora, dedicada à Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Que ela proteja você, proteja sua família. Obrigado pelo teu carinho, pelas tuas orações. O Padre já está aí se recuperando com a graça de Deus. Graças também às tuas orações. Muito obrigado, tá bom? E aqui estamos sempre para ouvir a palavra de Deus. E aqui por esse canal, como você sabe, vamos ouvir juntos a palavra para aumentar a nossa fé e crermos mais em Jesus. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo de 28 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho que escutamos é muito interessante porque nos fala de algo muito concreto, algo que nós devemos nos perguntar também e analisarmos se nós já passamos por isso. Você já foi perseguido? Pela palavra de Deus, é claro. E aqui o próprio Evangelho está dizendo isso. Pedro chega para Jesus e começa a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Pedro faz um questionamento ao nosso Senhor: olha, Senhor, nós deixamos toda a nossa vida, deixamos os nossos afazeres, deixamos os nossos compromissos e te seguimos. E Pedro, na verdade, está perguntando assim: o que nós vamos ganhar com isso tudo? Acho que a intenção nessa pergunta que Pedro faz a Jesus é essa. O que nós vamos ganhar com isso tudo, Jesus? Nós estamos deixando tudo para te seguir. E aí Jesus dá uma resposta muito interessante, porque ele diz assim: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. E aí Jesus acrescenta de novo: pai, casa, irmãos, filhos, campos, só que ele dá um adendo: com perseguições. E no mundo futuro terá a vida eterna. Olha que interessante, Jesus sabe disso. Jesus sabe que quem está deixando tudo para segui-lo também necessita das coisas materiais para viver. E aí Jesus coloca isso: olha, mesmo que você tenha deixado tudo isso, você vai receber 100 vezes mais. E é claro, tem as perseguições. Por isso que eu perguntei: você já foi perseguido por causa da palavra de Deus? E é interessante porque aqui para nós, na nossa realidade latina, nós de modo especial aqui no Brasil, ainda não sofremos muito com perseguições armadas, de pessoas que entram nas igrejas, destroem as igrejas, não deixam os padres celebrar, mas nós temos já aqui na realidade latina, de modo especial, num país próximo nosso aqui, nós temos isso, perseguição de padres não poderem rezar, de padres serem presos, pessoas que não podem mais estar dentro das igrejas porque são cristãs. E é isso que eu quero que a gente pare para pensar. Quais são as perseguições que nós vivemos hoje? Quais são as perseguições que você vive por causa do Evangelho? Jesus diz: por causa de mim e do Evangelho. A palavra que nós estamos proclamando, a palavra que nós anunciamos, ela tem que provocar em nós algum tipo de perseguição. E muitas vezes isso acontece. Como eu dizia agora há pouco, não talvez uma perseguição armada, como eu estava dizendo, mas uma perseguição por causa do próprio mal e do pecado e da realidade demoníaca que quer destruir a realidade da própria palavra de Deus. Então aqui fica um alerta para todos nós. Será que nós estamos sendo perseguidos por causa da palavra de Deus? Eu quero que você analise isso na tua vida, porque nós já estamos ouvindo a palavra de Deus há quantos e quantos tempos? E o próprio Jesus diz isso, com perseguições.
E assim, e na vida futura, o que que nós vamos ter? E o próprio Jesus diz, né, no mundo futuro, o que que nós vamos ganhar? A vida eterna. Aquela pergunta que Pedro diz para Jesus lá no início, né? Ele diz assim: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que que nós vamos ganhar, Jesus? Jesus diz: perseguições aqui nessa vida, vai ganhar também muitas coisas, você vai ter casa, vai ter irmãos, irmãs, uma vida muito favorável de acordo com aquilo que a palavra de Deus, mas com perseguições. E lá na vida futura você vai ter a vida eterna. É isso que Jesus está deixando muito claro para Pedro e deixa também para nós. Porque esse mundo está passando. Nós não viemos aqui para acumular riquezas, mas nós viemos aqui para anunciar a palavra de Deus, para que no futuro nós tenhamos a vida em Jesus. Que Deus te abençoe, que a vida eterna, é claro, né? Que Deus te abençoe e que essa palavra de hoje possa nos ajudar a seguirmos sempre os passos de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e mais uma vez muito obrigado pela tua participação. Deixa aí o seu joinha como o Padre sempre pede. Se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso trabalho para que assim possamos chegar também a mais pessoas. Um grande abraço e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.